Uma matéria que foi publicada no jornal O Estadão é para deixar qualquer pessoa que acredita na liberdade perplexa. Uma nítida perseguição do governo Lula aos seus opositores políticos. A matéria trata do seguinte: governo Lula quer proibir a contratação de empresas e pessoas condenadas por atos antidemocráticos. O que vocês precisam entender? No Brasil, não existe pena perpétua, de prisão perpétua. O que o Lula está querendo fazer aqui é impedir para sempre que alguém que foi condenado por participar, por exemplo, de um acampamento lá do QG, de uma manifestação contra o Lula, nunca mais possa participar de nada público. Isso é verdadeiramente um absurdo e é perseguição política. Dentre os filósofos que tratam desse assunto, eu posso citar para vocês o Jean-Paul Sartre, francês. Ele escreveu uma obra que se chama Os Comunistas e a Paz. E ali ele fala que todo governo comunista, via de regra, ele vem atranhado, ali, entrelaçado à perseguição política, a regimes ditatoriais, enfim. Ele conhece o sistema e sabe como o sistema comunista, o sistema socialista é. Ele cria classes, ele cria castas que querem dominar os outros. E os que são opositores políticos são perseguidos e eliminados. É isso que o Lula quer fazer. Bora falar sobre isso aqui e outras pautas super importantes aqui no nosso canal. Vem comigo. Pois bem, foi publicada essa matéria, o governo quer proibir contratação de empresas e pessoas condenadas por atos antidemocráticos. O governo federal pode impedir a contratação e a participação em licitações públicas de pessoas físicas e jurídicas que atuaram em atos antidemocráticos, como a invasão e a depredação de órgãos dos três poderes da República ocorrida no dia 8 de janeiro em Brasília. Inclusive, aqueles que participaram de manifestação lá no QG do Exército, todos esses não poderão participar de mais nada público. Será que a mesma coisa acontece com outros cidadãos? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Na visão lulopetista e desses esquerdistas militantes, aquele que se manifesta contra o governo Lula, aquele que participou de eventos em quartéis, seja aqueles que foram em outros locais que nem em Brasília estavam, esses não poderão contratar com serviço público. E o pior, tem uma violação do princípio da igualdade gigantesca, porque a justiça reconhece hoje a ressocialização do preso, ou seja, um assassino, um estuprador, um corrupto nem é condenado, né, no Brasil, esses podem voltar. Eu trago exemplo para vocês, tá? Esses aqui são pessoas que cometeram delitos também. Olha essa matéria do G1. No Piauí, o preso deixou a cadeia, saiu da cadeia para prestar concurso para PM, tá? Então você entende que uma pessoa que estava presa saiu da cadeia, foi liberada e foi prestar o concurso em outro estado, isso às expensas do poder público. Ou seja, ele pode até prestar um concurso público, mas se você participou de uma manifestação contra o Lula, você está fora, excluído do Estado. Outro caso aqui. Recomeço, tá? Esse aqui, Gazeta do Cerrado. Recomeço. Ex-detento passa em 3 concursos, escolhe medicina no UFNT e ainda é aprovado em 9 concursos públicos. Eu tenho que dar parabéns para ele que teve o recomeço, começou a fazer uma nova visão de vida, mas é um ex-detento. Agora, se ele tivesse participado de manifestações de frente ao QG do Exército, ele não poderia de forma alguma. Se isso não é perseguição política, não sei o que é. Vou além, vou mais longe um pouco. Olha essa matéria que foi publicada no Brasil 247. Vereadores de São Paulo, e esse projeto é do Suplicy, aprovam um projeto de lei que prevê cotas para ex-presidiários em empresas públicas. Ou seja, a regra é que os ex-presidiários terão até preferência para ser contratado em empresas públicas, o que eu acho um absurdo. Mas
convenhamos, se tiver sido porque estava protestando contra o Lula, esse não pode. Então, se isso não recebe aqui o condão de perseguição política, se isso aqui não recebe aqui a pecha de perseguição política, é difícil a gente dizer para vocês o que pode ser. Então, é realmente muito preocupante a forma que esse governo conduz tudo. É um governo vingativo, é um governo que é autoritário, é um governo que não observa o devido processo legal, não observa o princípio da igualdade, da isonomia. É realmente vergonhoso. Agora a gente vai falar de uma matéria que foi publicada no jornal Metrópolis, que eu achei bem interessante. Paulo Capelli. Bolsonaro explica postura discreta em relação a Lula. Bolsonaro explicou aliados porque tem adotado uma postura relativamente discreta em relação ao Lula. Desde que voltou ao Brasil, as pesadas críticas do período eleitoral ficaram para trás. O estilo mais low profile do segundo ex-presidente tem motivo. Você está estranhando o Bolsonaro não atacar Lula, ficar na dele, está vendo tudo acontecendo, esse caos que está acontecendo no governo Lula e Bolsonaro quieto? Pois é, ele tem uma estratégia em relação a isso. Bolsonaro falou o seguinte, olha, as eleições só serão em 2024, é muito cedo ainda. Lula, por si só, está vendo a sua popularidade derreter, está caindo espantosamente. E não é hora de que Bolsonaro se indispõe agora com o governo Lula. Deixa acontecer. Vai começar a ter as lives do Lula, aí uma vez por semana, assim como Bolsonaro fazia, e as próprias falas do Lula vão derrubá-lo ainda mais. Mas no momento certo, Bolsonaro deixou claro, ele vai agir, vai rodar o Brasil, trazendo possíveis nomes a serem prefeitos pela direita no Brasil. É interessante a estratégia de Bolsonaro. Bora falar de outro ponto agora, muito importante que a gente precisa analisar, tá? Vamos falar de drogas, tá? Em audiência, o ministro dos Direitos Humanos de Lula defende a descriminalização das drogas, ou seja, é liberar drogas para que o seu filho possa utilizar, é liberar drogas para que as pessoas possam utilizar, ou seja, vai descriminalizar. Não vai ter mais pena para quem trafica pequenas quantidades de drogas e muito menos para quem usa. Ou seja, vai estar liberada. Assim como o álcool. Isso é grave demais. Isso é grave. Parece que como resposta, logo depois dessa fala do ministro dos Direitos Humanos, o R7 publicou uma matéria mostrando o efeito nefasto que a própria droga tem na vida das pessoas. Dá uma olhada na situação de vida dessa mulher que gastou seu salário todo em 5 dias na Cracolândia. Dá uma olhada. Ganhou teu salário inteiro e terminou vindo pra cá. Você gastou quanto aqui? Gastei 1.800. Hoje? Não, de 5 dias atrás. Eu cheguei há 5 dias. Você chegou aqui há 5 dias e gastou R$1.800. 4, 14, 12, 3, 6, 9, 12, 18. Pousada e o resto eu usei tudo. 3 dias de pousada e o resto aqui. Acabou o dinheiro e você tá vindo dormir na rua? Não, tô dormindo na rua não. Tá dormindo na pousada? Tô. Mas sabe como é que vai pagar a pousada? Porque você tá há 5 dias, pagou 3, tá devendo 2. Eu conheço o dono da pousada, ele é meu amigo. Ele pode ligar pra minha mãe faz pix pra ele. Entendeu? Só isso. O que é que passa na cabeça da tua mãe? Desculpa perguntar, porque você parece que vive num mundo muito natural. Não sei. Você não se preocupa com tua mãe? Ela veio te buscar aqui? Ela já veio me buscar, eu fui embora, mas recaí e voltei de novo. Entendeu? Não consegue ser mais forte que isso? A força da droga é mais forte. Entendeu? Você tem filho? Sozinho ninguém consegue. Tem uma de 9 anos. Diz que ganha o teu salário inteiro. A força da droga é mais forte. Pois bem, parabéns para o governo Lula, parabéns para o ministro dos Direitos Humanos, que quer descriminalizar as drogas justamente para diminuir o encarceramento. Pois é, se esse é o Brasil que vocês apoiam, desculpa. Para mim, não é não. Não é esse Brasil que eu apoio. Tá aí mais um dos motivos de eu não apoiar, não concordar e não gostar das ideologias do governo Lula. Pronto, é simples assim, tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.